Olá pessoal, no tutorial de hoje nós vamos aprender a utilizar a entrada analógica do Arduino Uno e nós vamos utilizar aí como interface de saída a interface serial, aí, o monitor serial do próprio Arduino também, que é presente aí na interface de programação do mesmo. Então a gente vai precisar aqui do Arduino Uno e de um potenciômetro. Eu vou então realizar as conexões, eu vou alimentar o meu protoboard com as tensões aqui do Arduino. Aterrei e alimentei as trilhas do meu protoboard. Vou ligar aqui o pino mais externo do meu potenciômetro no terra. Vou ligar o pino mais à esquerda no VCC. E vou ligar aqui o pino do meio na entrada analógica A0. Bom, o circuito é bastante simples. E o que esse circuito está pronto? Eu vou simplesmente internalizar para o meu microcontrolador a variação de tensão que eu vou provocar aqui alterando o dial do meu potenciômetro. Então essa tensão aqui no pino A0 vai variar de 0 a 5 volts. E eu vou mostrar então como que a gente internaliza esse sinal de tensão para um microcontrolador e exporta esse sinal de tensão para alguma interface, que no nosso caso é o monitor serial. Lembrando que aqui a gente está utilizando um potenciômetro, mas a entrada analógica ela é empregada então para qualquer sensor, seja um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sensor de nível, e forneça aí uma tensão analógica que varia entre duas faixas. Então vamos lá para a parte de programa, que é a parte principal. Vamos remover aqui esse código padrão que eles já inserem. Bom, a gente vai começar então definindo aqui duas variáveis do tipo float. Eu vou explicar depois melhor o que elas farão no programa. E eu estou inicializando elas com valor 0. No meu void setup, então, eu vou configurar a minha entrada analógica. Como que eu vou fazer isso? Eu começo, então, definindo qual que é a tensão de referência que o meu conversor ADC do Arduino vai utilizar. Como o meu potenciômetro aplica uma variação de tensão entre a faixa de 0 e 5 volts, eu escrevo aqui, analog reference default. O que indica que o Arduino então vai interpretar que o meu sinal varia entre 0 e 5 volts e o ADC dele então, que é de 10 bits, vai fornecer um sinal de entrada para o Arduino variando entre 0 e 1023 para essa variação de 0 a 5 volts. Ou seja, quando a entrada de tensão for 0 volts, ele retorna 0. Quando for 5 volts, ele retorna 1023. Qualquer valor acima de 5 volts também seria retornado como 1023. Feito isso, eu vou então definir que o meu pino analógico A0 é uma entrada e vou inicializar aqui a minha interface serial. Beleza, agora que o void setup já está pronto, a gente vai para o void loop. Aqui no void loop, então, eu vou falar que a minha variável ADC result ela é igual à leitura do pino analógico, que é realizada aqui pela função analog read e o pino analógico que eu estou utilizando, que é o A0. Entretanto, essa função analog read ela retorna um inteiro, que como eu falei vai ser um inteiro que vai variar de 0 a 1023, correspondendo aí a uma variação de tensão externa de 0 a 5 volts. E eu não posso julgar um valor inteiro em uma variável que é do tipo float, ou seja, uma variável que tem casas decimais.
Então eu tenho que fazer a conversão escrevendo aqui, ó, float, abre parêntese e fecha parênteses. Então esse comando aqui está convertendo o meu resultado inteiro em um resultado do tipo float, porque aí eu posso então armazenar esse resultado numa variável do tipo float. Feito isso, o sinal que essa função retorna, que é de 0 a 1023, não é tão fácil de assimilar. Então eu vou fazer a conversão desse sinal para o sinal de tensão que realmente está lá na porta. Então eu vou escrever aqui a equação matemática que faz a regra de 3, aquela regra de 3 em que 1023 é igual a 5 volts. Quando eu tiver algum valor, então, retornado pelo analog read, que é o ADC result, qual que é o valor de tensão que está no pino? Então, eu vou escrever valor é igual a 5 vezes ADC result, tudo isso dividido por 1023, que vem aí daquela regra de 3, que é feita para se determinar qual o valor de tensão no pino. Com base nisso, eu só preciso agora apresentar esse valor na minha interface serial. Então, eu vou escrever serial println, a minha variável valor. Então, pessoal, por isso que eu criei duas variáveis. Uma variável intermediária, ADC result, que vai armazenar o resultado da minha função analog read, que é aquele resultado entre 0 e 1023. E na minha variável valor, eu estou armazenando, então, fazendo a conversão do que a minha função lê para o que eu tenho realmente no pino, que é um valor de tensão. Então, essa variável valor reflete a tensão que está no pino. Então, vamos ver aqui como é que o nosso programa está funcionando. Então, ó, percebam que ele já está rodando. Aí eu venho aqui, ó, em serial monitor. Então, ó, eu estou vendo aqui, ó, qual que é a tensão no serial monitor que está no pin A0. Como o potenciômetro está no nível mínimo aqui, ele está mandando 5 volts para o pin A0. À medida que eu girar ele aqui, vocês vão perceber que o valor de tensão da minha interface serial, que está aqui no canto direito, vai alterando. Então, olha lá, ó, 4, 4,5. Por isso que a variável tem que ser do tipo float, porque eu tenho aqui, ó, casas decimais de tensão. Até, ó, eu posso ir reduzindo até chegar então no valor de tensão 0. Bom, pessoal, o programa é bastante simples, mas tem uma aplicabilidade bastante diversa. Vocês podem então utilizar esse corpo desse programa aqui para diversos tipos de sensores e dispositivos que sejam aí entradas e possam ser configurados como entradas analógicas para atuar aí em diversos dispositivos de controle. Bom, o tutorial de hoje é esse. Até uma próxima e não deixem de acompanhar o nosso canal.